para honra e glória nosso Deus Cristo. Estamos hoje no dia 123 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória nosso Deus Cristo. Agora no ano 2026, graças a Deus. Então continua o livro de Jó, Jó capítulo 25. E aqui nós vemos o caráter de Deus, nós vemos a mão do Senhor. Nós vemos que Deus ele é um Deus sobre a nação, ele é um Deus sobre o mundo, ele é um Deus sobre todas as coisas. Ele também é um Deus individual, que olha individualmente para cada um. E que cada um ele cuida de uma forma diferente. E aqui vamos ver a mão de Deus agindo sobre uma pessoa em específico, que foi o servo Jó. E vamos lá. Jó, capítulo 25, Bildade. Bildade, no caso, era um dos amigos de Jó. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas, que a ele pertencem. É ele que bota ordem em todas as coisas. Deus bota ordem em todas as coisas. Por isso que Jesus disse, olha, nenhum poder é constituído se do céu não vier. Nenhum poder foi dado se não veio do céu. Você acha que você tem poder sobre mim? Na realidade, não. Eu que tenho poder sobre todas as coisas, é Jesus falando. Por quê? Porque eu e meu Pai somos um. Você, Pilatos, foi levantado para este momento. Mas não quer dizer que você é soberano. Não quer dizer que você tem poder sobre mim. Quem tem poder sobre mim é Deus. Então, continuando. Seria possível contar os seus exércitos? Quem é que consegue contar os exércitos de Deus? Quem consegue? A gente não consegue contar quantos grãos de areia tem na terra, quanto mais os exércitos do Senhor. E a sua luz? Sobre quem não se levanta? Olha, a luz do sol ela se levanta sobre todos. A luz de Deus é absolutamente mais forte do que a luz do sol. Nem compara. A luz do sol perto da luz de Deus. A luz do sol é escuridão. A luz do sol perto da luz de Deus. A luz do sol é trevas densas. A luz de Deus é muito além da luz do sol. Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Olha o nível, olha o grau. Olha o que nós estamos comparando. Como pode ser puro quem nasce de mulher? São perguntas excelentes, né? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, se está tudo corrompido aos olhos do Senhor, isso é o que o Bildade está falando, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Olha, se nem as coisas grandes, se nem as coisas firmes, se nem a criação de Deus, que se mantém no seu curso, que se mantém no seu tempo, que se mantém na sua época, que foi e é testemunha dos grandes feitos do Senhor, se nem essas grandes coisas o próprio Deus considera como inerrantes, quem dirás o homem? Isso é o que o Bildade fala, isso é o que o Bildade disse. Mas aí que tá. Bildade não sabia o que Deus falou a respeito de Jó. Bildade não sabia o que Deus falou, quem Jó é. Bildade não sabia o que estava se passando lá no céu, no mundo espiritual. Então, assim, voltando àquele ponto. É muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente dizer, é muito fácil a gente tentar tomar uma conclusão, tirar uma conclusão, baseado só no mundo físico. Isso é muito fácil. Mas nós temos que buscar do Senhor a sabedoria, para que a gente possa vir a entender não só o mundo físico, mas primeiro o mundo espiritual. Porque, inclusive, o mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Primeiro acontece lá, para depois acontecer aqui. Primeiro as coisas se dão lá, para depois acontecer aqui. Então, assim, Bildade, assim como todos, não sabiam o que estava acontecendo. Mas no coração de Jó, Jó tinha plena convicção de uma coisa. Se eu estou vivendo isso, eu sei na minha convicção, eu sei no meu entendimento, eu sei no meu coração, eu sei na minha compreensão, eu sei na minha consciência que eu não estou vivendo pecado, que eu não estou vivendo o mal, que eu não estou vivendo o erro. Logo, se eu estou vivendo isso, porque Deus tem um propósito. E glória seja dada a Ele. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse era o coração de Jó. Jó capítulo 26. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvaído,
Que socorro você prestou ao braço frágil? Olha, você foi muito bom. Você fez coisas boas, você trabalhou direito, você fez o certo, é isso aí. Muito bom. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você revelou. Maravilha. Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de quem? E por meio de que espírito você falou? Será que você fala por você mesmo? Será que você fala pela carne? Você está trazendo isso por meio de quem? Porque você fez coisas boas, humanamente falando. Os mortos estão em grande angústia sob as águas, e com eles sofrem os que nelas vivem, o que nelas vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Olha, nem o inferno está longe dos olhos do Senhor. Nem o inferno consegue se esconder de Deus. Deus sabe, analisa e entende todas as coisas. E Ele é soberano. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Suspende a terra sobre o nada. Envolve as águas em suas nuvens e estas não se rompem sobre o peso delas. Você vê, Deus estabelece tudo. Estabelece as nuvens firmes e sólidas, estabelece o abismo, estabelece os limites do céu. Deus estabelece todas as coisas e nada se esvai. Nada é mudado, nada é transformado. Se mantém literalmente do mesmo jeito que Deus quer. Ou quem é que pode mudar a rota de qualquer coisa? Ou quem é que pode mudar a terra? Ou quem é que pode mudar os céus? É Deus que estabelece. E assim Deus faz. E assim é. Ele encobre a face da lua cheia. Ele cobre a face da lua cheia. Estende sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente arisca. Você vê, Deus ele tem poder no céu, Deus ele tem poder no mar, Deus ele tem poder na terra, Deus ele tem poder em tudo. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é forte, Deus é grande. Deus conhece o mais alto céu e Deus conhece o mais profundo inferno. Deus conhece, sabe, conta todas as coisas e nada foge dos seus olhos. E nada foge do seu domínio. E nada foge da sua compreensão. Pelo contrário, Ele é poderoso. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós pensamos, tudo isso é apenas a borda das suas obras. Tudo isso é um grão de areia se comparado a quem Deus é. Tudo isso é um pó, é um pedacinho de pó, é uma poeirinha se comparado às grandiosidades que o Senhor fez, faz e continua a fazer. Tudo que nós conseguimos pensar, entender, raciocinar, tudo isso não passa de nada. Porque Deus tudo é. E Ele faz e fez muito mais. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? E aí você vê que contraste interessante. Nós só vemos, nós só entendemos, nós só conseguimos chegar à compreensão de um breve sussurro de Deus. Lembra que no início foi Elohim, Bara Eloheinu, Et Hashabai? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Nós só conhecemos, ouvimos, sabemos um sopro, um sussurro, poucas palavras de Deus. Mas nós não entendemos e conhecemos e sabemos a sua lei de forma completa. As suas palavras de forma completa. O seu entendimento de forma completa.
Nós só sabemos e conhecemos e vemos e ouvimos os trovões de Deus. Aquilo que para nós chama atenção, mas que para Deus não é nada. Quando Deus ele vinha ali no monte, nós vimos isso. Para honra e glória do Senhor. O monte sacudia. A terra estremecia. O monte pegava fogo. A nuvem cobria o monte com densas trevas. E ao mesmo tempo saía raios, fumaça e fogo da nuvem. As pessoas olhavam e se estremeciam de medo. As pessoas ficavam totalmente aterrorizadas com o poder e o braço forte do Senhor, com um pouquinho da presença de Deus ali. Agora imagina, se tudo isso não passa de apenas um sopro de Deus, imagina o tamanho e a força e o poder que de fato de quem Deus é. Por isso que é necessário que Cristo Jesus viesse, para que a gente pudesse entender quem Cristo é, quem Deus é. Porque quem vê a Jesus vê o Pai, quem vê o Pai vê a Jesus. Então assim, Jesus ele é fundamental para que a gente possa vir a entender quem Deus é. E se Deus quiser, nós vamos chegar lá e nós vamos ver os Messias, o Rei, o Senhor, aqui no nosso meio. Mas a questão é, se tudo isso que nós vemos, que nós entendemos, que nós chegamos à compreensão, que nós chegamos ao entendimento que é, se tudo isso não passa de apenas um sopro de quem Deus é, imagina o seu tamanho, imagina a sua glória, imagina o seu poder. Mas aí que tá. Esse Deus poderoso, Rei, Senhor, maravilhoso, excelente, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu se dar por nós. E isso muda tudo. Porque quando a gente entende seu tamanho e sua força, e entendemos que Ele escolheu fazer o bem para nós, tudo muda. Por isso que o amor tira fora todo medo. Por quê? Porque nós estamos debaixo dele, desse Deus poderoso. E é Ele que cuida de nós. E vamos continuar. Jó, capítulo 27. Jó, capítulo 27. E Jó prosseguiu em seu discurso. Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. O que a gente vê aqui? Nós vemos aqui justamente uma coisa muito importante, que é a escolha. Jó escolheu... Perdão. Jó escolheu não errar. Jó escolheu ser íntegro. Jó escolheu viver em integridade. Jó escolheu viver no caminho direito. Jó escolheu viver no caminho certo. Nós temos que aprender a também escolher a viver dessa forma. Viver no caminho direito, no caminho certo, no caminho honesto, no caminho correto. Nós temos também que aprender a viver dessa maneira. Isso muda tudo. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Olha, eu sou íntegro porque eu escolhi viver assim. Eu sou íntegro porque eu escolhi andar dessa forma. Eu sou íntegro por quê? Porque eu escolhi viver na integridade, ponto. Eu não vou me comparar a vocês. Eu não vou dizer que vocês estão certos porque vocês não estão. Eu escolhi ser íntegro. A minha consciência me aponta a isso. Acabou. Manterei a minha retidão e nunca deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Olha, feliz é o homem cuja consciência não o acusa. Jó não tinha consciência que o acusava. Pelo contrário. Sejam os meus inimigos como ímpios e os meus adversários como os injustos. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminada? Quando Deus lhe tira a vida? Olha, eu não sou ímpio. Pelo contrário, eu peço a Deus que os ímpios sejam eliminados. Eu peço a Deus que os ímpios, Deus venha contra eles. Eu peço a Deus que Deus se levante contra os ímpios. Por quê? Porque Deus não vai se levantar contra mim. Por quê? Porque eu não sou ímpio. A minha consciência não me acusa. Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Isso, no caso, é o ímpio. Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Isso é o ímpio. O ímpio vai clamar a Deus?
O ímpio vai buscar o Senhor. O ímpio vai buscar se arrepender ao Senhor. O ímpio vai buscar seguir o caminho de Deus? Não. O ímpio quer viver sua vida em paz. O ímpio quer viver sua vida de qualquer maneira. O ímpio não busca a Deus. O ímpio não quer a Deus. O ímpio não tem prazer em Deus. Eu não. Eu busco a Deus o tempo todo. Eu busco a face do Senhor o tempo todo. Eu busco me arrepender o tempo todo. Eu busco estar diante do Senhor o tempo todo. É o que Jó está falando. Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso. Olha, vocês falam comigo baseado na visão humana. Mas eu conheço a Deus. Eu conheço os caminhos do Senhor. Eu conheço que Deus é bom e que isso que eu estou vivendo é algo que eu não entendo. Mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é extraordinário e maravilhoso. Pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Olha, Deus é poderoso e grande. Ele é bom. Este é o destino que Deus determinou para o ímpio. A herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Olha, nós sabemos que o mal, ele vai receber de Deus a condenação. Acabou. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais será comida suficiente. Olha, isso aqui é real até os nossos dias. Nós podemos olhar o homem mau e falar, olha como o homem mau vive bem e tudo mais. Quem disse? Nós só estamos vendo um recorte. Nós só estamos vendo um tempo. Nós só estamos vendo um ciclo que o homem mau está vivendo. Isso, o homem mau, sempre vai colher o fruto da sua maldade. A epidemia sepultará aqueles que eu sou. A epidemia sepultará aqueles que eles sobreviveram. Que eles sobrevivem. Sobreviverem. Né? A epidemia vai tirar aqueles que sobreviverem da espada. E as suas viúvas não chorarão mais por eles. E ainda que ele acumule prata como pó, e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar, ficará para o justo. E os inocentes dividirão a sua prata. Olha, isso é muito real. Mas muito real, mas muito real. Justamente o ímpio, ele deixa tudo para os justos. Tudo. Por quê? Porque o ímpio é mau. E o justo busca a Deus. E por graça e misericórdia de Deus, Deus distribui. A casa que ele constrói é como um casulo de traça. Como a cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Ó, acabou, já foi. Pavores vêm sobre ele, como um enchente. De noite a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar. E aí você vê, olha, o ímpio é arrancado do seu lugar, o ímpio desaparece, o ímpio some, o ímpio não tem linhagem para o ímpio não vive. O ímpio é tirado. Olha eu aqui vivo, olha eu aqui clamando ao Senhor, olha eu aqui buscando a graça de Deus, olha eu aqui buscando quem Deus é. Eu não sou ímpio, não. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Você vê, olha, um ímpio, isso tudo acontece com ele. Quando a justiça de Deus vem, o ímpio não pode se esconder. Quando a justiça de Deus vem, tudo se levanta contra o ímpio. Quando a justiça de Deus vem, nada consegue proteger o ímpio. Então se arrependa. Se arrependa. Eu me arrependa. Para que não venhamos a cair no fruto do pecado, que é a morte. Para que nós não venhamos a sair do caminho de Deus. E venhamos a ser inimigos de Deus. Se você chegou até aqui, escreve aqui, ó. Seu. S-E-U. Para eu saber que você chegou até o fim. Para honra e glória de nosso Cristo, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Esse foi o nosso dia 123. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus a mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. E é isso.
Se inscreve aqui para amanhã, dia 124, você receber a notificação e estarmos aqui juntos para honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 124, em nome de Cristo Jesus. Amém.